Irmãos, antes da leitura bíblica, seja-me permitido dirigir uma palavra de saudação à igreja. Eu estou muito contente de voltar aqui depois de tantos anos. A última vez que eu estive nesta igreja, já beira 9 anos, 10 anos, e mesmo assim palestra no sábado, quando o doutorando Wilson de Ângelo era ainda um adolescente. Ele convidou o doutor Alderi e a mim para falar a UPA na época, que eu calculo que a UPA da época são os jovens casados de hoje. E antes disso, já fazia muitos anos, eu estive aqui a primeira vez, por volta de 1977. Depois, 79, ainda com a grande federação de jovens, pude participar de eventos com a mocidade que hoje são respeitados presbíteros e diáconos da igreja, e calculo que esposas de presbíteros e diáconos também desta igreja. O reverendo Maurício gentilmente nos convidou para participar deste culto. Eu pude aceitar com muita alegria. É um prazer poder rever irmãos, estar ao lado do reverendo Maurício, que não deve ter dado grande trabalho, senão me lembraria, e participar deste culto a Deus. Eu trago um abraço fraterno de minha igreja, a primeira igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, da qual eu tenho a honra de ser um dos pastores auxiliares. Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, vamos abrir juntos a palavra de Deus no Salmo 50. Salmo 50. A essência do culto a Deus. Salmo 50. Assim diz a palavra de Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Veio o nosso Deus, e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto neles se contém. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém.
Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de ler junto com a igreja o verso 23. Vamos ler todos a uma só voz o verso 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Meus irmãos, quando nós refletimos sobre o que é o culto, o que significa o culto, duas perguntas podem ser feitas. A quem queremos de fato agradar? A quem nós queremos de fato agradar? O culto que prestamos a Deus, ele parece enfrentar dois perigos muito óbvios. O primeiro deles é que nós podemos cair num ritualismo vazio, nós apenas seguimos fórmulas pré-estabelecidas e sem nenhum sentido mais com a minha fé, com a minha mente, com o meu coração. É apenas algo aprendido sem nenhum sentido para mim. Mas há um outro perigo. O culto pode incorrer no equívoco de se transformar no meio de extravasar o nosso sensualismo. Apenas com a diferença, eu coloco um verniz religioso para parecer que aquilo é oferecido a Deus. Neste salmo, meus irmãos, o salmista Asaf, ele faz um contraste. Ele toma a prática adoracional vigente e contrasta com os critérios do culto que Deus se agrada. Ele mostra quais são os critérios de Deus. E é muito interessante como este salmista, inspirado por Deus, começa este salmo. Ele quer chamar a nossa atenção para a gravidade do assunto. O assunto é muito importante. O assunto, de fato, é de extrema relevância para o povo de Israel e para a igreja. E ele começa já mostrando isso no primeiro verso. Fala o poderoso, o Senhor, Deus. Ele usa 3 nomes de Deus. Ele fala do poderoso, El, o Elohim, que é o Senhor, e Jeová, que é Deus. Ele quer mostrar então aqui a grandeza do assunto, a relevância do assunto e a relevância de Deus. E agora, continuando ainda, empregando este recurso, ele vai mostrar que Deus vai demandar com o seu povo. Essa figura nós encontramos no Deuteronômio, encontramos em Isaías e encontramos em Miqueias. É Deus chamando a natureza, Deus chamando a criação como testemunha. E esse tipo de figura, esse tipo de recurso retórico é natural e nós conhecemos bem. Mudando o que deve ser mudado é como uma mãe que quer conversar com seu filho e fala: olha, eu esperei seu pai chegar para que nós conversássemos todos juntos. A ideia é de que o assunto é de extrema relevância. E Deus aqui então convoca a natureza. Do verso 4 em diante nós lemos: intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Deus, como juiz de toda a terra, diz de forma peremptória que ele não mais aceitaria sacrifícios daquele povo. No verso 9 ele diz: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. E Deus começa a argumentar e a mostrar que o povo havia se distanciado da sua palavra. O povo cada vez mais seguia os seus instintos. E Deus aparentemente se calara. E o povo tomou o silêncio de Deus como uma homologação, uma confirmação de seus atos. O povo começou a achar que Deus, por ter se calado, ou porque eles não conseguiam entender a mensagem de Deus, Deus concordava com isso. E Deus mostra que
no momento próprio, ele iria falar. E este salmo se constitui em parte dessa palavra de Deus, em parte da manifestação de Deus para com o culto vigente. A partir do verso 18, nós podemos ver: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos, senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Deus diz que vai manifestar o seu juízo. Mas acontece que antes do juízo de Deus, há sempre uma instrução. Deus não manifesta o seu juízo sem antes nos instruir. Acontece que o povo não foi instruído porque o povo não quis ser instruído. O povo de antemão rejeitou a palavra de Deus. Observem o verso 17. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, ou seja, Deus falou. Deus levantou seus servos, Deus levantou os profetas, mas o povo rejeitava de antemão. E agora chegou a hora do julgamento. Por meio desse julgamento de Deus, quanto à prática pagã do povo de Israel, nós podemos aprender também sobre o culto que glorifica a Deus. E no verso 23 que lemos, o salmista diz, refletindo a palavra de Deus: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Eu quero expor este salmo nesta noite, meus irmãos, sob esta perspectiva: o culto que glorifica a Deus. E o salmista vai nos mostrar, meus irmãos, inspirado por Deus, que o culto que glorifica a Deus é dirigido a Deus. Versos 6 e 7. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. E agora o verso 14, esse mesmo Deus dizendo: oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Meus irmãos, nós devemos ter em mente, quando nós prestamos um culto, que ele é oferecido a Deus. Isso pode parecer óbvio e ao mesmo tempo estranho que alguém esteja enfatizando isto. Mas isso não é tão óbvio, meus irmãos, nem é estranho. Se assim o fosse, Deus não estaria dizendo aqui no verso 14, oferece a Deus sacrifício de ação de graças. Talvez para nós, protestantes, essa recomendação possa passar despercebida, porque nós podemos falar, nós não temos altares aqui. Nós não adoramos imagens, nós não adoramos homens. Nós temos diante de nós os mandamentos de Deus que nos dizem: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. E podemos citar de cor o mandamento de Deus. Podemos então, meus irmãos, quem sabe, de forma aliviada dizer: olha, deste pecado eu estou livre. É igual quando alguém vai fazer algum anúncio, um aviso, falar do imposto que aumentou, aí você fala: desse imposto aí eu estou livre, eu não tenho isto, eu não tenho carro, ou eu não tenho imóvel. E talvez nós possamos dizer aqui assim: olha, não, esse pecado aqui eu não tenho meu, eu tenho outros, é verdade, mas esse aqui não. Acontece, meus irmãos, que nós podemos cometer o mesmo tipo de pecado, apenas com uma maquiagem diferente. Nós podemos usar de subterfúgios. Eu ilustro como isto ocorre. No Novo Testamento, muitos judeus, e eles são personificados de modo especial no grupo de fariseus, eles gostavam de aparecer. Eles gostavam de serem vistos como homens religiosos. E eles sabiam muito bem criar esse estereótipo. E eles oravam a Deus, clamavam a Deus, falavam o nome de Deus, mas não se dirigiam a Deus. Observe o que Jesus Cristo nos ensina no Sermão do Monte. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Reparem, eles gostam de orar não para falar com Deus,
para serem vistos dos homens. E Jesus Cristo continua: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai. Percebam o contraste. Para serem vistos dos homens. E aqui, orarás a teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, vós orareis assim. E agora ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Meus irmãos, usar o nome de Deus não é uma garantia de que nós estamos nos dirigindo a Ele. A nossa prática pode ser uma negação da nossa palavra. Nós podemos ter um discurso muito bem feito teologicamente, mas na realidade a nossa prática é uma negação deste discurso. A nossa oração, ela não precisa de publicidade. A oração aqui feita publicamente era dirigida aos homens. E é por isso que Jesus Cristo fala que eles já receberam a recompensa. Porque eles não estavam orando a Deus. Eles estavam orando para serem vistos. Então Jesus Cristo, de certa forma irônica, diz: vocês já receberam a recompensa. Mas que recompensa? Eles poderiam dizer: vocês foram aplaudidos. As pessoas consideraram vocês como homens religiosos. E não era isso que vocês queriam? Muito bem, vocês já tiveram isso. As pessoas estão todas enganadas. Mas de mim você não espere nada. Vocês não esperem nada, porque vocês não oraram ao Pai. E aqui o salmista nos diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Por meio do profeta Isaías, Deus recrimina em outras circunstâncias os judeus, porque na realidade eles tinham prazer meramente no ritual. Eles não queriam saber da satisfação de Deus. Eles não queriam saber de agradar a Deus. Eles queriam se satisfazer. E por coincidência, o ritual que eles aprenderam, que eles assimilaram, que eles internalizaram, lhes era muito agradável. E por meio então de Isaías, Deus diz: como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Observem agora. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Percebam? O povo supostamente quer agradar a Deus. E Deus está dizendo aqui em Isaías 66, 3 e 4. Fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Como eu posso dizer que meu culto é dirigido a Deus se eu afronto a Deus com a minha oferta, que a minha oferta é justamente oposta ao que Deus quer, se eu luto em minha prática contra os preceitos divinos? Então, meus irmãos, o culto que agrada a Deus tem que ser dirigido a Deus. O culto não visa agradar pessoas ou satisfazer os nossos desejos pecaminosos de apresentar uma aeróbica cultual ou um show culto. E, meus irmãos, digo mais, os visitantes não servem de critério para a avaliação do culto. Nós queremos que os visitantes sintam vontade na nossa igreja. Isso é muito bom, mas eles não podem servir de critério para um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus tem que ser homologado, confirmado pelo próprio Deus, por meio da sua palavra. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças. O culto que agrada a Deus deve ser dirigido a Deus. E se eu quero agradar a Deus, eu devo aprender com Deus como Ele quer ser agradado. E Ele diz isso claramente em sua palavra. Mas há um outro aspecto, meus irmãos, que eu quero destacar neste salmo. É que o culto que glorifica a Deus é prestado por aquele que carece de Deus. A partir do verso 8, ele vai nos mostrar alguns aspectos. Eu quero destacar nesse momento apenas o verso 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Na realidade, meus irmãos, quando eu falo que o culto é prestado por aquele que carece de Deus, alguém pode me perguntar: mas todos nós não carecemos de Deus? E eu diria: claro que todos carecemos de Deus, mas quantos de nós têm esta consciência? Para que nós entendamos que nós que carecemos de Deus, meus irmãos, nós devemos ser conduzidos à compreensão
de que Deus não precisa do nosso culto. Nós às vezes nos equivocamos com isso. Nós temos a impressão que se nós não prestarmos culto a Deus, haverá uma carência essencial na glória de Deus. Deus ficará desprovido da sua glória se nós não o cultuarmos. E a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que sentimos a angústia pela falta de Deus. Somos nós que sentimos a angústia pelas nossas dificuldades, pela nossa incompreensão da realidade, por não podermos alcançar, abarcar os propósitos de Deus. E ao mesmo tempo, nós que sentimos falta de cultuar, de agradecer, de expressar a Deus o nosso ato de culto. Nós é que precisamos de culto. E Deus nos mostra isso, meus irmãos, de uma forma muito clara. Ele diz: eu não preciso de sacrifícios. Tudo é meu. O que vocês me oferecem já era meu. Eu sou proprietário de tudo. Observem a partir do verso 9. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Deus não precisa, meus irmãos, de nossa oferta. Deus não precisa dos nossos dízimos. E a lição que aprendemos, meus irmãos, é que o culto agrada a Deus quando nós temos a consciência de que nós é que carecemos de Deus. Há um hino antigo, que se eu não me engano as SAFs, de modo geral, gostam de cantar, que fala de careço de Jesus, do teu amparo sempre. E é esta é a expressão de culto. Nós carecemos de Deus. O caso aqui, meus irmãos, não é quanto ao ritual. Deus não está dizendo que o ritual estava errado quanto à sua sistematicidade. O que acontecia era uma compreensão errada do culto. As pessoas pensavam que oferecer algo a Deus é como fazer um favor a Deus. Vir à igreja é um favor a Deus. Entregar os nossos dízimos é como se eu estivesse agora negociando com Deus e não reconhecendo que tudo que eu tenho provém de Deus e que Deus requer uma pequena parte como uma expressão de fé e uma expressão de gratidão. Deus deseja um culto prestado por aqueles que sintam profundamente em seus corações a necessidade de Deus e por isso a necessidade de cultuá-lo. Deus não quer apenas um ritual. O ritual faz parte do culto, mas o ritual deve ir acompanhado de um coração que se harmonize com este rito ensinado pelo próprio Deus. O culto é para completar as nossas necessidades. É algo muito interessante. Um fenômeno que marca o homem essencialmente é a sua religiosidade. O ser humano é essencialmente religioso. Salomão diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós carecemos de Deus. E quando nós não encontramos a Deus, nós nos perdemos em atalhos. E atalhos que cada vez mais nos distanciam de Deus, porque só há um caminho para a satisfação de nossa necessidade essencial, que é Jesus Cristo. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Não há um outro mediador senão Jesus Cristo entre Deus e os homens. Então nós temos que entender que o culto, meus irmãos, é para glorificar a Deus, mas não porque Deus precise disso. Nós é que precisamos de prestar culto, porque no culto a igreja vivencia a sua função litúrgica. Quando você abre em Efésios, capítulo 1, verso 3, o apóstolo diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para a adoção de filhos. E ele continua a partir do verso 3. E o verso 3 é significativo porque Paulo começa cultuando a Deus. Bendito
É uma expressão que ele usa apenas para Deus. E ele vai mostrar agora por que Deus é bendito. E Deus é bendito, e eu expresso isso em culto, porque Deus me elegeu. Ele começa com a eleição para dizer que devemos bendizer a Deus. A igreja, então, ela vivencia a sua natureza eternamente litúrgica, porque Deus a escolheu. E não há nenhum momento na história da igreja mais sublime de expressão de gratidão a Deus pela nossa salvação eterna do que no culto a Deus. Quando nós vivenciamos isso e podemos dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos oferecendo culto a Deus, porque nós carecemos de cultuar a Deus. Nós é que carecemos de nos completar, de tornar-nos a Deus, de nos relacionar com Ele de forma pessoal. E o culto público, meus irmãos, é diferenciado do nosso culto individual. Um culto não substitui o outro. Nós prestamos nosso culto individual a Deus. Mas aqui nós vivemos a natureza essencial da igreja, do corpo de Cristo, que é vocacionada para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O culto, portanto, meus irmãos, que glorifica a Deus, é aquele que é prestado por pessoas que carecem de Deus, que têm consciência disso. Por isso, meus irmãos, que nós não tiramos férias da igreja. Nós não tiramos férias de igreja. Não vou tirar férias agora do culto a Deus. Eu não preciso mais ler Bíblia, eu vou para a praia, não vou nem levar a Bíblia, porque eu não vou poder ler mesmo. Então ele já planeja a sua ausência litúrgica. E coitado de Deus é que está abandonado. Na realidade, eu estou abandonando algo essencial da minha necessidade de me relacionar com Deus e prestar cultos a Deus. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. E o salmista nos fala de angústia aqui, porque na angústia, na aflição, nós sabemos bem que o culto assume um sentido todo especial, subjetivo para nós. Isso não altera Deus. O culto não muda Deus. O culto nos transforma. Porque Deus, pelo seu Espírito, nos fala, nos edifica, nos transforma conforme o seu propósito eterno. Mas há um terceiro aspecto, meus irmãos, ainda que eu quero expor dentro deste salmo, sobre o culto que glorifica a Deus. O culto que glorifica a Deus é acompanhado de uma atitude condizente com os preceitos de Deus. O culto que glorifica a Deus é acompanhado de uma atitude condizente com os preceitos de Deus. Vamos aqui ao verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Agora a partir do verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Meus irmãos, o culto não é separado de nossa vida. E aqui era evidente isto. O povo sabia o ritual, e não havia nenhum mal nisso, pelo contrário, era nobre isso. Mas era um ritual simplesmente assimilado, sem nenhum sentido. Era como se, no momento do culto, o povo oferecesse todos os ritos, mas saiu dali, o povo voltava à sua rotina pecaminosa. O povo, em momentos de decadência espiritual, meus irmãos, isso é assustador, se tornou vanguarda no que se refere a pecado. Quando Deus tira o povo do Egito e o conduz à terra prometida, a palavra era para que não se associasse com os ímpios. Porque o povo iria aprender a idolatria. E uma palavra que ocorre de quando em quando, já no Pentateuco, que você vai encontrar esses profetas menores, é a palavra laço, armadilha. Aquilo seria laço. Os anos se passam. Israel desobedeceu a Deus. E agora
Israel não mais copia os pagãos. Os pagãos aprendem com Israel a ser mais pagão. Porque o povo de Israel se tornou a vanguarda do paganismo. Se perdeu, se distanciou. Houve reis que foram terríveis e conduziram o povo, porque havia também uma fraqueza no sacerdócio. Acaz é um dos grandes exemplos negativos do que pode ser feito um povo que é conduzido por um rei idólatra. Então, o culto, meus irmãos, é uma extensão de nossa vida. É preciso que nós não confundamos culto com cerimônia. A cerimônia existe, mas a cerimônia não substitui a nossa relação pessoal com Deus. É por isso que o culto nosso, ele é comunitário e individualizante. A igreja presta culto, mas esse culto só faz sentido individual para mim se eu estiver em relação com Deus, em comunhão com Deus. O culto, meus irmãos, não é chegar na Praça da Sé, às 6 horas da tarde, e parar diante da porta e dizer, eu não quero entrar. Aí agora você é arrastado pela multidão e você entra. Não é porque nós estamos com muitas pessoas juntas que nós somos arrastados para prestar culto. Deus nunca nos nocauteia, Deus nos convence pela sua palavra. Então, o culto a Deus deve ser acompanhado de um sentimento adequado. Deus, eu insisto nisso, Ele não está recriminando o aspecto externo. O que Deus recrimina é o fato de que o povo está distante da sua palavra, que o cerimonial é algo, mas não há culto, porque este culto não se projeta, ele não se estende pela sua vida. E aqui, meus irmãos, Deus recrimina o povo de Israel, porque, entre outras coisas, alguns prestavam um culto meramente formal. Ele fala isso do verso 7 até o verso 15. E outros não aceitavam a disciplina e se rebelam contra a palavra. É o verso 17. Os primeiros, digamos, eram os ortodoxos, mas sem espírito correto. Os outros eram os libertinos, ímpios, menosprezando a Deus e o seu culto. Meus irmãos, Deus não tem prazer em rituais sem coração. E ao mesmo tempo, meus irmãos, não significa que o nosso ritual com um coração sincero seja certo. Nós temos que aprender o que Deus deseja de nós. E Deus diz o espírito com o qual devemos adorá-lo e ao mesmo tempo a forma. Deus não tem prazer em sacrifício de animal. O sacrifício da oração é, de fato, o que Deus deseja, que é fruto de um coração comprometido com Ele. Deus, diversas vezes na sua palavra, recrimina um culto meramente formal, fazendo eco àquilo que é dito por meio de Samuel. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Deus, meus irmãos, deseja que o adoremos com integridade, com sinceridade, de acordo com a sua palavra. Quando Jesus Cristo conversa com a mulher samaritana, ele ali estabelece os 2 pilares fundamentais para o culto, quando ele diz que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Entendamos isto, que o culto a Deus é dirigido pelo Espírito Santo. Sem o Espírito não há culto, mas ao mesmo tempo, de acordo com os parâmetros da verdade. Se o nosso culto, supostamente dirigido pelo Espírito, não é conforme a palavra, este não é o Espírito de Deus, este não é o Espírito de Cristo. Eu não posso alegar liberdade no Espírito fora da palavra, porque o Espírito honra unicamente e somente a sua palavra, não a nossa. Então temos que aprender com o Espírito a entender a palavra, e ao mesmo tempo esse Espírito que habita em nós, Ele mesmo nos dirige a cultuar a Deus. E Ele mesmo que nos motiva a dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse mesmo Espírito é que nos dirige neste culto a Deus. A adoração, meus irmãos, ela não se consuma no ritual de sangue. A nossa adoração se consuma
na obediência contínua à vontade de Deus. Então, o culto, meus irmãos, que agrada a Deus, que glorifica a Deus, é acompanhado de uma atitude condizente. É por isso que nós vimos a igreja, nós somos edificados, nós somos disciplinados, nós somos confortados, nós somos estimulados, e isto marca profundamente a nossa vida cotidiana. Como nós voltamos para a nossa casa, muitas vezes tristes. E essa tristeza muitas vezes é benfazeja, porque é Deus nos falando, tocando nosso pecado, nos levando ao arrependimento, a repensar o nosso comportamento, e talvez cheguemos em casa, peçamos perdão aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso marido, quem sabe na segunda-feira aos nossos patrões, aos nossos empregados. E este culto que mexeu tanto conosco, que nos deixou entristecido, produz frutos de vida. É um culto que agrada a Deus, porque é um culto que nos conduz a uma vida em harmonia com a sua palavra. Eu quero concluir, meus irmãos, esta exposição apresentando algumas implicações conclusivas. A primeira delas, meus irmãos, é que a coisa mais importante a ser dito sobre o culto é que ele é para honrar a Deus. Se o que chamamos culto não é centralizado em Deus e não dá honra a Deus, não é culto. Pode ser qualquer outra coisa. Nós podemos repetir o nome de Deus, podemos fazer cânticos com o nome de Deus em hebraico, não importa. Se o nosso culto não tiver Deus como centro, não vai ser a repetição do nome de Deus como a cantilena que vai adiantar. O nosso culto tem que visar a honra e a glória de Deus. O segundo ponto, meus irmãos, é que Deus deseja que lhe prestemos culto conforme as prescrições divinas. Isso é tão elementar para nós. Quando eu quero agradar alguém, eu procuro saber o que essa pessoa deseja ou necessita. Deus não necessita de nada, mas Deus deseja que nós aprendamos com a sua palavra como Ele quer ser glorificado. E Ele assim o faz para o nosso bem, para que nós tornemos para Ele em adoração. E aí sim nós os realizemos nesta vida como povo que cultua e adora a Deus. Um terceiro ponto, meus irmãos, é que a certeza que Deus nos dá é que quando nós o invocamos, sinceramente, por maior que seja a nossa angústia, por maior que seja a nossa sensação de abandono, Ele nos ouve e Ele nos socorre, como diz no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Um quarto ponto, meus irmãos, eu destaco a partir de uma confusão do povo de Israel. O aparente silêncio de Deus perante o mal, muitas vezes e o caso aqui parece que era este, é uma demonstração da longanimidade de Deus, para que nós nos arrependamos. O povo confundia o silêncio com uma harmonia de Deus com as suas práticas. O povo confundia o silêncio de Deus enquanto o povo continuava fazendo maldade como sendo uma justificativa para continuar pecando, porque Deus aprovava isto. Mas Deus se manifesta. E no verso 21 nós lemos, tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Comparando com o verso 3, Deus diz, vem o nosso Deus e não guarda silêncio. E aqui nós vamos ter a manifestação do juízo de Deus, a longanimidade de Deus, a paciência de Deus para conosco, meus irmãos, não é para que nós continuemos dando rédeas soltas ao nosso pecado, mas é para que nós nos arrependamos e voltemos a Ele. Um outro ponto, meus irmãos, é que o culto que glorifica a Deus é acompanhado de uma vida que se esmera por cumprir a sua palavra e aceitar a sua disciplina. Aceitar a disciplina de Deus. É muito interessante que até gramaticalmente a ideia de educação envolve disciplina. Deus nos educa e a educação de Deus envolve disciplina. Então o culto que glorifica a Deus é acompanhado por isso. Nós às vezes temos uma ideia equivocada de culto. Nós achamos que devemos sair do culto sempre alegres, leves e soltos.
Mas não funciona assim. Nós não podemos domesticar o Espírito. E o Espírito nos fala de forma poderosa. Ele separa o que é inseparável aparentemente dentro de nós. E muitas vezes ele toca em questões vitais. E agora é o momento de refletir, de discernir e procurar descobrir qual é a vontade de Deus em cada circunstância da nossa existência. Nem sempre temos respostas prontas, mas o culto que glorifica a Deus, ele é acompanhado desse esforço, desta luta. É por isso que cultuar a Deus, meus irmãos, é algo tão envolvente, porque eu não venho ao culto para relaxar. Eu não venho ao culto simplesmente para ficar 20 minutos em pé, 20 minutos sentado. Eu venho ao culto para participar. Mas participar do culto envolve integridade, lutas com elementos externos distoantes, elementos externos e internos que atrapalham o nosso culto, preocupações muitas vezes que nos afastam, ao cansaço físico, ao calor, ao sono, a barulhos fora muitas vezes, e tudo isso nos perturba. Por isso que cultuar a Deus envolve um labor inteligente, de luta, isso é o culto que agrada a Deus. Ninguém vem à igreja para relaxar ou para desligar o cérebro. É bom trazê-lo de quando em quando à igreja, porque aqui também se usa a inteligência. Cultuar a Deus requer um esforço, uma luta. O culto que glorifica a Deus é marcado por uma atitude condizente com a sua palavra. Penúltimo ponto que eu destaco é que Deus só aceita a aproximação daqueles que o buscam com coração sincero e de maneira correta. Deus estabelece formas, sem dúvida, e Deus deseja um coração íntegro. E finalmente, meus irmãos, o que precisamos no presente para aprofundar a nossa adoração não é novas formas litúrgicas, nem novos hinos e corinhos. Pelo contrário, nós precisamos de um preparatório, trabalho do coração antes de começarmos o culto. Nos preparar para isso, para este momento de comunhão com Deus, quando o povo de Deus se reúne para viver o propósito da sua eleição, o propósito eterno de Deus, que é para que nós glorifiquemos a Deus, nos alegremos a Deus, o cultuemos e nos alegremos para sempre. O fim principal do homem e da igreja é para que ele glorifique a Deus e se alegre nele para sempre. E a igreja vivencia isto. E quando ela vivencia isto, ela de fato agrada a Deus. Ela glorifica a Deus. Glorifiquemos a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.